Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Tem Café Tem Prosa. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, minha amiga Sueli Ribeiro. Que prazer poder te receber aqui, minha amiga. Fique à vontade, esse espaço é seu. E se apresente pra gente, já comece aí essa tarde. Eu não sei que hora que você vai assistir, mas agora a gente está numa tarde deliciosa. Então, Su, se apresenta pra gente. Conta aí um pouquinho da sua história, quem você é. E fique bem à vontade, a casa é sua, viu? Olá, Miriam, um prazer muito grande, né, estar aqui com você, fazendo parte hoje dessa tarde, desse momento maravilhoso, gente. E eu, Sueli Ribeiro, né, também tenho minha página da Sueli Sávio, e a gente faz humor, e temos nosso projeto social também, né, Miriam? Então, Sueli Sávio tem se destacado muito aqui em Brasília com agora viralizando, né, Miriam? 80 mil 80 mil seguidores, seguidores. fechando a 100, conto com vocês, viu, Ajuda lá, gente? galera. É. E casada com o Morzão, tenho 6 filhos, 9 netos. Estamos aí, minha irmã, numa caminhada grande, Vencendo e rompendo dia após dia. todos os dias assim, minha Que irmã. coisa boa, minha amiga. A primeira pergunta que nós temos para hoje seria: se você fosse um café, você seria amargo? Você seria fraco? Você seria quente, morno ou frio? Ai, Miriam, eu seria um café bem quentinho, forte e doce. Para levantar logo. Levantar, falar assim, bora, acordei. Excelente. Minha amiga, vamos começar, né, o nosso bate-papo aqui nessa tarde. Nosso maior intuito é que você possa ser alcançado por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor fez sobre a vida da Sueli. E hoje a gente queria começar já dando início nesse assunto de maternidade, né? Como você trouxe pra gente, você é mãe de 6 filhos, né? Tem filho ali de 30 até o filho de 18, né? Então, nesse meio tem de tudo, né? Eu já fui do adulto ao mais novo, então você tem muito a agregar para nós, Sueli. E ser mãe de 6 filhos, qual foi a maior lição que você pôde ter nessa jornada de mãe? Ai, gente, falar de mãe, acho que é comigo mesmo, sabe, gente? Porque eu sou, não me sinto, eu sou aquela mãezona, sabe? Mãezona mesmo de amar, de proteger, de. Eu não sou carinhosa, Sim. de beijo, beijo, sabe? Abraço, abraço. Eu acho que esse lado eu não trabalhei muito, né? Mas assim, de defesa, de proteção, de amar meus filhos. Então, eu me considero uma mãezona mesmo, viu, A menina? Leoa, Leoa. Uau! em algum momento, Sueli, nessa jornada aí, você sentiu que não daria conta? Ai, com certeza, com certeza. Quando eu me vi com meus 4 filhos, separado, né, recém-separada, e eu, aquela responsabilidade de 4 filhos nas costas, aonde eu vou, o que que eu vou fazer, como será? Então, nesse momento, eu me vi muito frágil, viu, Miriam? E pensei, gente, e agora? Mas assim, como o Senhor é sempre bom, né? E nessa experiência, nesse intervalo, eu conquistei uma intimidade com Deus, com o Pai. Em meio a essa transição, esse sofrimento, tudo, foi a época que eu fui mais íntima de Deus, sabe? Sim. Muito fortalecida no Senhor. Então eu senti muita mão de Deus ali, sabe, Miriam? E o Senhor me conduziu de uma forma tão grande, tão poderosa, que eu me senti forte e capaz, mesmo olhando e não vendo situações. O Senhor me fortaleceu, me deu força e eu simplesmente prossegui. Amém. E nesses 6 filhos aí, teve aquela conversa? Minha mãe ama mais um, gosta mais do fulano, tem o preferido. Gente, sempre tem. E sempre quem ganha é os caçulinha, né? Eita, Sempre os caçulas, eles falam que o caçula é mais amado, é mais protegido, mas eu acho que toda mãe passa por isso, né? Quando vem o mais novo, né? Aí o mais velho ele cresce um pouco, porque a gente consegue ver que tem um pequenininho ali que precisa de mais atenção e o outro que pode estar ajudando. Então, não existe esse negócio de preferido, né? Mas sempre o mais novo precisa, sempre precisou de mais cuidado, né, Miriam?
E eu acredito que até como a gente ouve muito dizer, né? Deus não tem filhos preferidos, ele tem filhos íntimos, né? E eu acho que isso cabe na nossa vida também. Na medida que a gente se torna mãe, a gente vai aprendendo a ser mãe, né? Então, talvez o mais velho, ele vai pegar aquela parte que a gente está aprendendo ainda, né? Então, ele talvez sofra Falta um de pouquinho mais, experiência, né? Pela né? falta de experiência. Mas você vai vendo também na jornada que esse mais velho, muitas vezes, quando ele cresce ou ele tem um nível de maturidade, ele vai tendo a compreensão. E nisso ele vai se tornando íntimo, né? Porque eu começo a Também. compreender essa mãe que o que ela fez não é porque não gostava, não é porque me odiava, não. Ela estava aprendendo a ser mãe. Então a gente acaba se tornando amigos, né? Infelizmente, não é toda mãe que desfruta disso, né? Porque muitos filhos ainda vão carregar a mágoa, o trauma e não sei o quê, e preferem caminhar com rancor, né? Ao invés de resolverem isso na jornada. E aí a gente vai ver esse afastamento na visão deles, né? Que eu não sou preferida, eu sou rejeitado, né? E aquela lamúria toda, em vez de se aproximar e talvez viver essa mãe que eles tanto queriam. É verdade. Sempre tive assim, um aprecio muito grande pelo meu filho mais novo, mais velho, né? O Edinho. Nós conversávamos com olhares. Uhum. Havia situações foi na época que eu sofri agressões dentro de casa, então era no olhar que ele já sabia o que que era para fazer. Eu olhava para ele, ele já sabia qual o rumo tomar. Então eu e meu filho, a gente sempre teve um relacionamento muito bom, de muita amizade, e isso continua até hoje. Graças a Deus, meu filho, todos eles são adoráveis. Eu amo de coração todos, não tem nenhum que seja mais ou menos, né? Não é conversa de mãe, não, mas Todos têm um espaço, né? O mesmo isso, espaço no meu mesmo coração. espaço. Que coisa boa. E aí, agora eu queria falar contigo um pouquinho sobre casamento, Sueli. Você tá casada aí com o Sábio. Já tem quanto tempo, minha amiga, que vocês estão juntos? Gente, eu e o Sábio, nós temos uma história mesmo de amor, viu? E não é aquelas histórias de Cinderela, não, viu, Miriam? Fora disso. É, eu tenho 25 anos, 26. Ah, se eu errar agora, ele vai depois. Eu vou escutar. Mas eu acho que 26 anos de casamento com ele, nós estamos juntos, né? E a minha história com ele foi uma história assim, meio que um contrato, sabe? Algo assim, sabe, Miriam? Eu estava numa situação muito difícil quando eu separei, né? E ele se prontificou simplesmente me ajudar. Fez uma proposta. E aí? Eu te ajudo com seus filhos, vamos ficar juntos, né? E você tá precisando e tal. E eu falei, uai, vamos sim. Na época eu estava muito mesmo precisando de uma pessoa para estar me ajudando, me apoiando, né? E eu via ele de família boa, de índole boa, né? Ele, um homem maravilhoso. Falei, por que não? Por que não, né? Começar um relacionamento com ele. Então, ele falou que eu precisava de uma pessoa para estar ajudando com os meus filhos. E a gente ficou junto já tem 26 anos. Na época, assim, a gente não tinha aquele amor, né? Mas, assim, hoje eu aprendi a amar tanto ele, amar, honrar, respeitar. Nossa, é minha vida ele, sabe? E é Top. interessante, né? Quando a gente para falar sobre casamento, porque é algo que infelizmente está deturpado, né? Então, muitas pessoas já não dão a mesma credibilidade ou acreditam não ser importante, né? Mas a própria palavra talvez vai nos ensinar que é inevitável um casamento dar certo se não tiver a terceira dobra que se chama Jesus, né? Então, uma das coisas talvez que a gente precisa começar a entender é isso, né? É reconhecer que são duas pessoas pecadoras, imperfeitas, com várias bagagens, né? Se juntando para poder se tornar uma só carne. Então, com certeza isso não seria fácil. E como você falou, né? Eu estou aprendendo. Talvez eu usaria a palavra, né? Todos os dias eu estou decidindo amar esse homem, né? Porque o amor ele não é um sentimento. As pessoas confundem isso, né? Nossa, eu tô sentindo que eu tô amando. Não, o amor é uma decisão, assim como o perdão. Então, todos os dias a gente olha para um casamento e todos os casamentos, não existe casamento perfeito, né? As pessoas olham lá pro Instagram, né? Nossa, como eu queria esse casamento maravilhoso. Não, não existe, gente. Às vezes nem é. Não. Ali é margarina, né? Tenha em mente que Instagram ele mente, né?
Mas é a gente ter essa percepção, esse entendimento. Nós somos seres humanos e estamos em uma construção, né? A gente tem uma mentoria que a gente trabalha, casamento não vem pronto, se constrói. Porque é isso. Todos os dias é uma construção, uma edificação que a gente vai fazendo. Né? Onde a gente tira entulho, coloca um produto novo ali, até que a gente edifique isso e aquilo ali fique bem consolidado, né? Vamos colocar assim. Eu admiro muito Miriam, porque eu e ele, a Uhum. gente fala assim, nossa, a gente parece que nos conhecemos ontem. Não sei como a gente conseguiu Manter, trazer, né? manter isso. Manter. É como se nós fôssemos namorados. O Sim, nosso sim. amor, ele é renovado a cada dia. E eu creio e tenho certeza que é pela mão do Senhor, sabe? Amém. É um amor que se constrói todos os dias, que se renova todos os dias. Morzão, para mim, é tudo. E como que você acha, o que que você diria, Sueli, qual é o segredo para construir um casamento e permanecer firme há tanto tempo? Ai, Miriam, não tem como estabelecer um casamento sem ter a mão de Deus. Uhum. Não, no casamento ali a gente tem que fechar com Deus, sabe? Tem que ter orientação, tem que ter sabedoria, é muita coisa. O casamento em si, ele traz, né, responsabilidades, né, os Sim. papéis, né? Nós Uhum. temos o curso Casados para Sempre, onde a gente aprende muito isso, os papéis, né? E isso às vezes vira uma bagunça. Então, nós temos que entender que Deus tem que ser o centro no casamento. E depois disso, e cada um fazendo a sua parte, o seu ali o que tem que ser feito. Aí a gente vive 100 anos num Sim. casamento, né? Deus como centro e cada um cumprindo o seu papel certinho. Pronto. Buscar a sabedoria de Deus, as mulheres têm que buscar a sabedoria de Deus. É hora de há momentos em que tem que falar, há momentos que tem que falar. Sim. Muitas vezes um tem que ceder, né? Então, isso a gente aprende no quê? No dia a dia, com sabedoria de Deus. Nunca topar, nunca tá ali querendo bater força, né? Com o marido. A mulher sábia, ela sabe a hora dela agir, falar. Ela sabe a hora dela ficar caladinha. Há um momento que não tem que falar nada. Só, tudo bem, pronto. E a gente segue um casamento aí para 100 anos. Sim, sim, sim. E quando a gente fala sobre isso também, hoje a gente infelizmente vai ver muitos casamentos que competem, né? Não tem ninguém correndo, é só os dois, para quem chegar primeiro, né? Não, pessoas que ainda não entenderam, né, que quando a gente dá as mãos, né, a possibilidade de chegar naquilo que nós queremos, naquilo que nós almejamos é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas não, elas estão competindo quem é o melhor, quem faz melhor, né, quem tem mais amigos muitas vezes. Isso também não tem como dar certo, né, Sueli? Tem tipo casamento. É, eu até esqueci de falar essa parte no começo, né? Na minha identificação de Sueli mãe, Sueli mulher, Sueli empreendedora, Sueli sábio, né? Humorista. Esse lado do empreendedor que você está falando, Miriam, é muito interessante, porque muitas mulheres, casais, né? O Uhum. homem não, porque ele já tem aquele padrão de ser o provedor. Sim, Nós mulheres temos as condições de ajudar na casa, né? Trabalho e ajuda. Aí entra, quando entra a competição, a superioridade, quando entra a mulher ganha, às vezes muitas mulheres ganham mais do que os seus maridos, né? Aí não tem aquela sabedoria e logo o homem se sente inferior. Gente, às vezes os casamentos têm se desfeito por conta da competição e da falta de sabedoria sim. dentro do lar em questão ao financeiro, né? E a gente vê muitos casais se desfazendo por conta disso aí. Quando a mulher ganha o seu dinheiro e investe dentro de casa e o marido reconhece isso como uma ajuda, reconhece como uma ajudadora, uma mulher que está fortalecendo, isso é bom. E quando a mulher entra com o financeiro e vê que está ali ajudando, servindo, que é para os dois mesmo, dá certo também. Mas quando isso é investido, vira guerra dentro de casa, compromete o casamento. Exato. Um próximo tópico para a gente trabalhar hoje, conversar um pouquinho, Sueli, é sobre fé e missão. Né? Você tem um projeto lindo com os meninos, né, que são usuários dependentes. Né? Você tem trabalhado, levado eles até clínicas.
E a gente acredita, eu acredito muito que isso não começou de agora, né? Mas já vem de uma longa jornada esse coração evangelístico, né? Se assim a gente pode colocar. Quando que você percebeu o Senhor te chamando para viver esse propósito missionário? Eita, Miriam, é a história, né? Eu vou tentar aqui concretizar tudo, né? Eu sempre tive esse lado meu social, né? Uhum, Eu nasci para servir mesmo. E a história começou com o nosso amiguinho Galeguinho, né? Que eu conheci ele na rua e ele veio me pedir socorro, né? Porque tinham queimado as coisas dele ali, morava na frente da casa da minha irmã, da minha filha, e eu ajudei. Eu dei umas roupas para ele e dei um dinheiro, um valor para ele. Para mim, Miriam, ali estava suficiente. Eu, como cristã, eu achei que ali estava suficiente. Porém, na próxima semana, eu vivo a mesma situação. Ele veio de novo, novamente. Eu aproximei da casa da minha filha, ele veio me pedindo ajuda de novo. E contando, Suelen, queimaram a minha casa, e eu tô aqui, tô tudo. Deixa eu tomar banho na sua casa, e aquela coisa. Eu olhei e falei, gente, menino. E ele chorando, sabe? Até fiz um videozinho dele chorando. E eu falei assim para ele: Você não quer mudar de vida, não, menino? E ele falou: Tia, o que eu mais quero é sair da rua. Sair da rua, ter um lugar para me comer, para me dormir. Tia, eu quero um lugar para me tomar um banho. E eu ali falei: Senhor, da onde surgiu, né? Isso. Eu falei: Senhor, naquele momento eu fiquei envergonhada. Eu falei: Não, eu preciso ajudar esse menino. Aí eu fiz uma filmagem com ele, pedindo ajuda, orientação e tal. No outro dia apareceu um monte de nomes. Cristolândia, né, que era a casa de recuperação, onde, graças a Deus, nós temos parceria hoje. E consegui colocar este menino lá dentro, né? Hoje ele está lá, já tem 1 ano e 3 meses que o Galeguinho está internado. E já tá na fase de missionário, né? sim. E é um orgulho para mim. E através da vida dele, desse trabalho, desse projeto, através da vida do Galeguinho, esse primeiro jovem que eu levei, outros e outros jovens já estão lá também se recuperando. E é tão interessante, né, quando a gente é chamado para ir para a rua, né, Sueli, porque algumas pessoas acreditam que ser cristão é estar dentro das quatro paredes. E eu tenho visto isso, né, e vivenciado. Eu também amo esse projeto evangelístico, esse projeto de olhar para quem ninguém quer olhar. E você vai percebendo quanto que o Senhor trabalha em nós através deles, né? Verdade. É você olhar para uma pessoa e todo mundo está desprezando. Mas quando você para, é como se fosse ali o bom samaritano, né? Aquela parábola vem nos ensinando. O levita passou, o sacerdote passou, pessoas que tinham condições não só financeiras, mas principalmente espiritual, passaram e era só mais uma pessoa, né? E um homem talvez leigo para dar uma atenção. E aquele homem ali, ele fica para a história, né? Ele ficou marcado para a história. E aí, quando nós decidimos parar e, de fato, fazer o que talvez Pedro e João faz na porta daquele templo, né? Ó, o dinheiro hoje talvez eu não vou Tem. ter, né? O alimento talvez eu não vou ter, mas eu vou te dar algo que vem de dentro. É a presença de Deus, é o sopro de Deus. Levanta e anda. Né? Quando nós entendemos que o Senhor derrama sobre nós a autoridade para fazer pessoas caminharem e viver, caramba, está lá. Parece que agora nós temos utilidade, né? Temos utilidade para o reino, temos utilidade para essa terra. E são coisas que o dinheiro não paga. E chama atenção, Miriam. Essa semana passada eu recebi uma ligação do pastor e em uma conversa ele falou assim para mim, Sueli, deixa eu participar do seu projeto. Se eu estar com você, eu falei, tudo bem, pastor, pode, tá? Ele falou, sabe por quê? Eu falei, por quê? Ele, eu tô dentro de uma igreja e eu trabalho com coisas, o dia todo com coisas. É cadeira, é Santa Ceia, é copo, é não sei o que, é coisas. Eu quero trabalhar com pessoas. Ele falou para Almas, mim, eu né? quero trabalhar com gente, eu estou olhando o seu trabalho, estou vendo você aqui, eu quero estar junto com você aí, eu quero estar de gente. Eu quero ficar trabalhando com coisa não, Sueli. Falei, bora fazer parte. Então, de uma forma como você falou aí, Miriam, de uma forma ou de outra, nós temos chamado a atenção de cristãos para essa Sim. obra. Muitas pessoas têm me procurado, Sueli, que lindo, eu quero também estar com você. Porque
desperta no coração do ser humano o desejo de ajudar o próprio ser humano, Sim. né? O amor ao próximo, né? E cumprir o que o Senhor quer. O Senhor não quer coisas, o Senhor Exato. quer pessoas, né? Exatamente. E aí a gente vai vendo que a fé e a missão, elas literalmente caminham junto, porque a fé sem obra É é morte. morta. Né? Então não adianta a gente talvez levantar a bandeira, eu me entreguei a Cristo, eu acredito em Cristo, e não fazer nada. Né? Então a gente olha para hoje, e algumas pessoas têm isso, né? Não, porque a missão é só na África, é só não sei aonde. Não, a missão é aqui, aonde você está. A missão é você olhar para o teu lado e ter a sensibilidade de entender que tem alguém precisando. Não é do governo, não. Ele está precisando de você. Né? Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, esse discernimento, é como se a gente fosse sentindo um reacender diferente, né? Em nós. Falando agora de forma espiritual. Porque, como esse pastor trouxe para você, algumas pessoas têm brigado pelo microfone, pelo púlpito, mas muitas não querem, né? Deus o livre, tocar numa pessoa que tá assim, né? Gente, é literalmente nesse momento que você vai perceber o quanto nós não somos nada. Porque no dia que nós partirmos, o que estava morando na rua ou o que estava dentro de uma igreja vai para o mesmo buraco. É um comodismo também, né, Miriam? Muitas pessoas não querem deixar o seu comodismo, o seu dia a dia ali confortável na sua casa, para ir atrás de pessoas. Gente, a missão ela é árdua. Do começo ali da busca, né, Sim. pegar o jovem até a hora, o momento da internação dele, Miriam, é árduo, é difícil. A gente cata esses meninos na madrugada, sabe? Tem todo um envolvimento, tem todo um projeto ali, então você tem que saber a hora certa de tudo. E conduzir esses jovens, esses dias a menina perguntou, você não tem medo, não? Tá que esses jovens, essas pessoas, né, assim, dentro do seu carro, levar, viajar com eles? Eu falei, não, não, porque a presença do Senhor nos acompanha, né? Sim. Temos ali a ação do Senhor e a presença do Senhor no trabalho. Então, e confiamos, né, demais, muito, muito, muito na oração, né? Tem muita gente nos cobrindo, né, Sim. de oração. Então, a gente vai bem confortável, bem tranquilo. Sueli, na questão da fé e da missão, você tem parceiros, tem pessoas que levantaram para ajudar nesse projeto? Ai, não, com certeza, gente. Olha, Miriam, eu digo assim, nada, nada eu conseguiria fazer se não tivesse apoio. Nós temos ali o MGM, né? Que é o Ministério Grão de Mostarda. Gente, tem nos apoiado, sabe, em tudo. Amém. Graças a Deus pela vida do pastor Wes, a pastora Fernanda, né? Sim. Que tem sido assim, gente, mão Suporte, mesmo, né? um suporte bom mesmo para nós essa missão. Nada aconteceria se não tivéssemos os nossos colaboradores. Amém. Agradeço muito a Mais de Ti, né? Amém. Que está ali, gente, como suporte em tudo também para nós. E agradecemos. Eu vou confiante, Miriam, porque eu sei que existe pessoas que têm dado cobertura de Deus para nós. Gente, a oração, as intercessões, né, o apoio de vocês, vocês não têm noção como as missões precisam de apoio de colaboradores, né? MGM, Mais de Ti Sim. e outras pessoas, né, têm nos apoiado. Agradecer a Cristolândia, gente que é uma casa de apoio maravilhosa, que tem recebido, eles que Sim. recebem os nossos jovens, né? E ali profissionais que dedicam suas vidas, né? Ali para a recuperação dos nossos jovens. Então, gente, é muita gente envolvida, sabe, Miriam? É de fato um corpo, né? Um corpo. E isso que nos fortalece nesse trabalho social, sabe? Eu fico muito feliz por ter essas parcerias maravilhosas no meu lado. Saber que eu não estou só. Isso Amém. fortalece mais a gente. Amém. E apesar da gente também ver os resultados acontecendo, tem aquele momento que a gente fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Não tem isso aí? Tem esses momentos. Você fala assim, Deus do céu, eu acho que eu tô começando a entender Jonas. Senhor, o que é isso? Porque tem esses momentos que a gente vai se sentindo como seres humanos mesmo, eu acho, né? Esse cansaço, muitas vezes. E como que lidar com isso? A hora que a gente quer desistir, quer ir para uma caverna como Elias, fala, Deus, para mim já deu, levanta outro, porque não vai dar mais. Como lidar com isso? Eu já pensei em desistir, Uhum. sabe? Já pensei assim, não, gente, para, não, para.
Mas quando a gente vê, eu moro num setor, eu moro no Sol Nascente, né? Então, eu olho um jovem e, Miriam, o Senhor me dá uma nova visão daquela pessoa. Eu não consigo ver ele ali, daquele jeito. Quando eu vejo ele, eu falo assim, gente, peraí. Aí eu mudo uma visão. Eu vejo ele arrumado, bonito, servindo a Deus, sabe? Então isso me incomoda muito. Eu falo, não sei como parar. Não tem como parar numa missão dessa, sabe? Vem o cansaço, vem o pensamento de desistir, vem todo o trajeto, o sacrifício de tudo, né? Mas assim, é maravilhoso quando você viaja, que você entrega ali e fala missão cumprida. Isso não tem preço que paga. E uma das coisas também que nós temos hoje para conversar um pouquinho, né, e ajudar as pessoas sobre o empreendedorismo. Empreender exige muita coragem também, né, Sueli? Não é só acordar e falar, vou ser empreendedor. Como é que nasceu esse lado empreendedor da Sueli? Ai, Miriam, esse lado empreendedor nasceu muitos anos atrás. Eu creio que ser empreendedor é algo assim, dom de Deus. É um dom de Deus, né? Ali eu cortava o cabelo das minhas irmãs. Ai, Senhor, coitadas. Tava sempre com corte novo, né? Sim. Então eu sempre cortava, falava para elas assim, enganava elas, falava, vou te deixar bem linda, maravilhosa. Mulher, só que aí eu arrumava até umas revistas, eu olhava uns modelos e Sim. mostrava para elas, né? E eu metia a tesoura. E eu apanhava muito por isso. Minha mãe não queria que eu cortasse, né? Até que um dia ela comprou um kitzinho. Tesoura, né? Pentezinhas, coisinha para mim, né? Molhadorzinho. E falou, ó, você quer cortar cabelo? Você vai a partir de hoje cortar cabelo do seu pai e dos seus irmãos. Nossa, para mim foi show, né? Sim. Eu estava na autoridade, né? Estava liberada para cortar. Cortei o dele, cortava do meu pai e também comecei a cortar dos meus tios. E os meus tios, Começou a recompensar. dava ali um dinheirinho, né? Uns cruzeiros. Sim. E eu achava bom. Aí, nessa época, nós mudamos para Anápolis. E lá tinha uma casa de orfanato de menino, né? E tinha uma casa de idosos. Eu tentei ir lá para ver se eu conseguia cortar cabelo dos meninos, né? Mas eu não gostei da casa. Aí eu saí porque os meninos ficavam muito atentando e umas coisas que eu não gostava. Aí eu fui para a casa dos idosos. Lá eu me dei bem, porque eu ia nos sábados, né? Que era, eu estava estudando e cortava o cabelo das mulheres, fazia, repicava e fazia, maquiava, dava banho também, ajudava ela nos serviços também cotidianos das meninas, né, das senhoras. E ali eu me desenvolvi bastante, né, essa área de corte de cabelo, e eu sabia que era para aquilo que eu nasci. Sim. E com o tempo eu fui trabalhar com a minha prima, foi meu primeiro emprego, né, em salão mesmo, fui trabalhar com a minha prima, Nivanilda. E daí por diante eu abri o meu e estou até hoje, já tem mais de 35 anos que eu Estúdio da trabalho beleza. Estúdio da Beleza. Aonde que fica? Na QNP13, ali no P-Norte, né? QNP13L36. Você está convidado para ir lá conhecer, Vão né? se O meu arrumar. espaço. E o empreendedorismo, Miriam, é algo que nos faz crescer também como seres humanos, né? Onde você vê o seu potencial, né, sendo desenvolvido na sua área. E o empreendedorismo feminino também, né? Ele tem crescido muito, muito, muito mesmo no nosso setor feminino, né? As mulheres têm se prontificado, gente, e a gente tem alcançado assim algo de grandioso valor, né? Sim. Hoje tantas mulheres, até mesmo nas eleições, né? Nós temos nossas amigas, né? Que estão aí se elegendo. E a gente vê que o empreendedorismo tem nos valorizado como mulheres. Sim. E eu acho isso maravilhoso. Eu acho interessante quando a gente olha lá para a infância que o que você quer ser quando crescer? Ou era professora, Era. né? Ou a gente queria ser cabeleireira. Eu É. lembro também que eu passei por essa fase de fazer progressiva, cortar cabelo. E ali era o que eu queria para a vida. Só que depois eu comecei a pensar na jornada. Falei, ah, não, tem que trabalhar no sábado. Tem que trabalhar no feriado. Eu falei, não quero, Praticamente o né? sábado da gente é É isso. Porque é comprometido, o né? sábado que vocês mais trabalham, né, Verdade. Sueli? No É Estúdio final da de semana, Beleza, na verdade, isso. né?
Estúdio da Beleza, né? A gente tem atendimento todos os dias e no sábado é onde a gente tem mais cliente, né? Sim, sim. E graças a Deus por isso. Glória a Deus. E dentro disso, Sueli, né, dessa vida de mãe, de avó, de esposa, de missionária, de empreendedora, como que a gente concilia tudo isso? Ai, agenda. Assim, eu monto uma agenda, né, Uhum, Miriam? Eu tenho uma agenda montada, porque senão eu não dou conta. sim. Mas eu consigo. Isso para mim é prioridade e eu gosto de vencer essa agenda. Todos os Uhum, dias gosto de vencer. Minha agenda começa às 5h20, eu começo com Deus. sim. É uma das primícias da minha vida, né? Eu começo com Deus. 5h20 eu levanto, 5h30 estou ali no meu devocional mais de ti. Gente, quem ainda não está participando? Gente, vem. Vamos, né, É uma Miriam? benção, é uma benção. Então é algo que eu não abro mão, né? A gente começa ali com Deus, já é uma prioridade da minha vida, porque o dia é muito corrido. Sim. Se você não faz esse momento com Deus logo no seu começo, é bem duvidoso você fazer no final da tarde. E com qualidade, né, E Sueli? com qualidade, né? Porque eu acho que a gente tem aprendido um pouco sobre isso. Não é quantas horas a gente passa, mas é se eu passar uma hora bem vivenciada, é isso que importa, né? Porque a gente vai ver algumas pessoas sacrificando, talvez, né? Nossa, eu sacrifico tantas horas, tá. Mas será que está sendo aceito? Porque a palavra vem dizendo sobre a obediência e sobre o sacrifício, né? Ele prefere o quê? A obediência do que sacrificar, né? Verdade. Então, quando a gente aprende isso, né, a gente vai até aprender sobre a vida, né, nessa questão, porque hoje o tempo ele é vida, né? Então, se você aprende a ramificar o seu tempo, e em cada lugar que você tiver, você estiver ali de fato, quantas coisas serão mudadas? Porque uma mulher que tem várias funções, se ela estiver no salão, mas a cabeça estiver em outro lugar, cara, você vai perder a tua cliente. Né? Porque a gente sabe que hoje o salão é quase que um espaço terapêutico. A Isso. cliente muitas vezes não quer arrumar o cabelo, né? Ela quer só receber o carinho, receber o aconchego. E você tem que estar preparado para isso, né? Sim, E essa preparação eu indico, gente, e aconselho. Comece o seu dia com Deus, sim, né? Comece ali o seu dia essa qualidade, essa primícia, né? A sim. primícia, começar com Deus. E com certeza é sucesso pro dia todo. Eu consigo, sabe? Realizar todas as minhas funções, eu consigo fazer tudo que eu preciso de fazer, porque eu comecei certo. Até a noite rola aí até meia-noite, às vezes eu tenho compromisso, eventos até meia-noite e tudo, mas eu fecho a minha noite falando, Jesus, obrigada, sim, porque o Senhor esteve comigo durante todo o dia. Então a minha agenda, ela é uma agenda funcional e eu começo o meu dia assim, sabe? Excelente. E aí a gente falando de empreendedora, e aí nasce uma blogueira também. Eita, Como é que surgiu a ideia da blogueira? Do casal, de fato, né? Porque não é só a Sueli, é o Sapo também, né, Lê? gente, Sueli sabe a história, gente. Ali no Covid, eu tinha umas clientes idosas e elas ficavam muito sozinhas, sabe, Miriam? E eu ligava para elas e falava para elas: Oi, amiguinha, como é que você tá? Eu tô aqui sozinha, minha filha não apareceu, ninguém vem me ver. E eu começava a fazer umas besteiradas, sabe? Umas danças, começava a cantar, e elas riam. Sim. E isso eu achava top demais. Gente, eu me achava, né? Eu ia animando ela. Não, mulher, vamos. E elas riam. E isso surgiu no meu coração. Eu falei, gente, é tão bom ver as pessoas sorrindo, né? E o vídeo delas, elas iam passando para os filhos, passando para uma pessoa, para outra, né? Sim. E isso foi desenvolvendo, gente. Eu fui ganhando as visualizações, abri a página, né, que eu já tinha, e eu comecei a falar, sabe, vamos fazer vídeo, vamos? E também um outro pensamento meu, que hoje é mais formalizado nessa questão do humor, é que eu não quero envelhecer, eu e ele, nós firmamos isso, sendo aqueles velhos ranzinza, chato. Sim. Nós queremos envelhecer sorrindo, alegre, podendo trazer sorriso, felicidade, alegria, sabe? Para as pessoas. Nós queremos ser vistos assim, sabe? Uhum. Na nossa velhice. Muito bom.
E nessa jornada aí, quase 100 mil seguidores, já teve os desafios aí dos haters, né, daquelas palavras que são de pessoas mal amadas, comentários que não fazem bem. Como é que lidar com isso também? Porque você acaba se expondo, né, Sueli? A vida fica exposta ali, de fato, e é aquele ditado, né? A gente se expôs, então o povo tem o direito de falar, vamos dizer assim, né? Tem que estar preparado psicologicamente para isso também, né? Tem. Olha, eu digo assim, quem não tem preparação Sim. para ouvir, né? Então não entra. Porque tem sim, gente, é muita gente que entra nos nossos vídeos. Nosso vídeo é de humor, não é Uhum, nem vídeo de polêmica, coisas sim. assim, né? Aí já aparece os comentários, aparece uma coisa e outra, mas a gente sabe lidar muito bem. Eu jamais, e eu comento quase todas as minhas perguntas, Uhum. eu comento, né? Então eu sempre levo assim uma brincadeira. A pessoa vem com aquelas pedronas, né? E eu levo na brincadeira. Não, amiguinho, não, a gente tá só brincando. É só brincadeira. Às vezes eu falo, não, moção gosta mesmo de levar umas porradas. É, ele fala que se não for para ter uma mulher assim, ele nem casaria. Então eu nunca, jamais eu respondi ao nível que às vezes vem as Nunca perguntas. baixou o nível, né, Não, Sueli? não, não. Eu sempre levo na brincadeira, na Sim, sim. esportiva. Então, eu acho que se a gente se expõe, você está ali, né, apto, né, acessível a o que as pessoas quiserem falar de você, né? Sim, E as sim, pessoas tem umas que vêm mesmo para te machucar. sim. Mais vai do que você recebe, como você vê. Uhum. Eu vejo, quando vem desse jeito, eu falo, oh meu Deus, É muito mais sobre elas, né, do que sobre o vídeo que está sendo assistido. É, um assunto que eu acho muito bacana, Sueli, é como é que você deseja que seus filhos e os seus netos lembrem de você? ai, aí eu já sou assim, né? E eu acho que vai talvez eternizar isso, que é o que eles me falam, né? E me vê uma mulher muito forte, muito feliz, muito sorridente. Eu não vejo assim problema. A minha visão aos problemas é diferente. Uhum. Eu vejo um problema como algo que tem solução, né? E aguardar, ter o momento certo de Resolver? resolver, não vai alterar, não adianta a gente ficar doido com o problema. Eu me vejo assim, eu acho que eles me veem assim também. Uma mulher Uhum. muito forte, posicionada, feliz e grata a Deus pelo que eu tenho, Sim. sabe? Não gosto de ficar murmurando ou almejando aquilo que eu não tenho, né? Eu sou muito grata ao que Deus me fez, me concedeu. E uma das minhas conquistas maior, Miriam, é eu poder ter criado os meus filhos. Então, a minha conquista não é hoje carro, casa, nada disso. Sim. Não, não são bens materiais, né? A minha conquista hoje é ter criado os meus filhos, hoje ver eles homens e mulheres e poder ter criado. E também, Miriam, eu fico muito feliz quando eles falam, mãe, a senhora é uma mulher de Deus. Eles vêm me procurar conselhos, né? Sobre casamento. Os adolescentes vêm me procurar. Então, meus filhos, eles me veem muito como uma mulher de Deus. Porque eu sempre tenho uma palavra do Senhor para eles, né? Isso é muito bom quando você busca a Deus, né? Para você poder aplicar isso dentro da sua família. Sim. Então, eles veem muito isso, eu como mulher de Deus. E isso é gratificante para mim e honroso para mim. Amém. E você acha que qual é o maior legado que uma mãe pode deixar ao filho? Deus como centro. Amém. Deus como centro de tudo. Esse é o maior legado. Saber que Deus é que governa, Deus é que caminha, Deus é que conduz, é Deus em tudo. Então, o meu maior legado mesmo é ensinar isso. O comando de nossas vidas está nas mãos de Deus. Amém, amém. E agora vamos dar uma relaxada, né? Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores da vida. Eita. Existe alguma história engraçada, sabe, que aconteceu com seus 6 filhos aí, que você nunca esqueceu? Ai, tá, eu vou te contar, vou te contar um episódio que aconteceu que, gente, eu achei engraçado e no mesmo instante, gente, foi muito engraçado, não. Uma vez eu estava vindo com eles numa van de Ceilândia para Setoró, né? E aí eu parei na minha parada, desceu todo mundo, aquele alvoroço tudo, e o que que me acontece? Eu esqueci um menino dentro da van.
Miriam, eu fiquei assim, louca, sabe? E comecei a gritar e culpando os meninos. Cadê seu irmão? Por que você não pegou seu irmão? E aquela confusão. Mas Deus sempre foi bom comigo, sabe? E aparecendo uma outra van atrás. E ele viu eu com aquela chorança, um menino, né, que abre e fala, Ceilândia, você toró. E ele foi e falou, o que foi, senhora? E eu fui e falei para ele, olha, eu esqueci um menino na van da frente. Meu filho tá lá dentro. E aí todo mundo, como é que é, senhora? Eu falei, meu filho tá na van da frente, eu esqueci. E aí um monte de menina assim, gente. Aí ele falou, a senhora, calma aí que a gente vai atrás. Gente, e todo mundo, senhora, espera, a van cheia de gente. E foi bom, assim, porque todo mundo entrou no auê Na ali, né? missão A ali missão do de resgate. resgate. E foram. E eu fiquei assim pensando, gente, será que eu acredito que ele vai mesmo trazer esse menino? Será que eu não entro com esse menino na próxima van e vou, sei lá? E eu fiquei pensando também, o homem pode voltar, né? Porque ele sabe onde eu desci. Eu fiquei ali paradinha, mas em pânico, gente. Quando deu, não foi nem 5 minutos. Aí o rapaz já veio pela outra rua, calma, só com o menino aqui e tal. Gente, depois eu ri, né, da história, Sim. né? Foi uma história assim bem, Mas na hora, né, Sueli? gente, como pode? A mãe esqueceu o próprio. E qual foi o momento mais desafiador da sua vida? E como é que Deus te sustentou nesse momento? Ai, foi quando eu me separei que eu me deparei com a responsabilidade. Agora eu, Deus e esses meninos, como que eu vou Uhum. fazer, né? Eram quatro? Quatro. Então eu achei um momento bem desafiador, que eu pensei que não teria capacidade para agir naquele momento, né? Sustentar os meus filhos. Mas o Senhor foi muito bom. O Senhor sempre tem sido muito bom na minha vida. E eu venci. Eu venci. Venci com o Senhor. Graças a Deus o Senhor me conduziu, sabe? Me dirigiu. E, nossa, foi assim, foi mesmo a mão de Deus, sabe? Na minha vida. Que Foi muito bênção. bom. E se você pudesse voltar no tempo, Sueli, o que você diria para a Sueli de 20 anos atrás? Eita, eu diria para ela duas coisas. Eu falaria para ela: aceite Jesus, firme com Deus, esteja com o Senhor, sabe? Firma com Deus. Eu precisava muito de Deus naquela época. Eu, com 20 anos, eu precisava muito de Deus para ser o meu guia, né? Eu era muito jovem, então eu precisava de Deus ali naquele momento. E uma outra coisa que eu falaria para mim: estude, mulher. Estude, mulher, sabe? Eu precisava de ter afirmado ali, sabe? Meus estudos. A gente vê hoje tanto jovem perdido, né? Hoje não estudam, logo casam, logo têm filhos Sim. e vira uma vida assim, como a minha mesmo, né? Que eu não tive essa oportunidade. Então eu diria para se firmar e se apegar com Deus e estudar. Amém. E agora a gente vai de ping-pong. Eita, É bate e volta. vamos E a lá. primeira é uma palavra que define sua família. Bênção de Deus. Um versículo que marcou sua vida. Vinde a mim todos cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Amém. Um hábito que você nunca abre mão. Tomar café. Café coado ou expresso? Quadro. Manhã ou noite? Noite. Um sonho que ainda deseja realizar. Conquistas. Uma pessoa que inspira você. Jesus. Um conselho em uma frase. Siga. Comece. Vá em frente. Não desista. Excelente, excelente. E que mensagem você gostaria de deixar hoje? Para todas as pessoas que estão nos assistindo, Sueli. Que mensagem, talvez, de esperança, né? Para pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas. Pessoas que talvez estão nem vendo a luz no final do túnel. O que você diria para essas pessoas? Ai, eu diria que sempre há uma solução, né? O mundo é cheio de desafios. Já nascemos, né, sendo desafiados. Mas existe um Deus grande, forte e poderoso que nos guia, que está conosco. Eu diria para ter coragem, força, e diria que você não tem noção da força que você tem, do potencial que tem dentro de você e do propósito que Deus tem na sua vida. Você nasceu para vencer. Essa seria
Acredite nisso. Nós nascemos para vencer, em nome de Jesus. Chegamos ao final. Nossa, minha amiga, que tarde maravilhosa. Muito bom ter você aqui. Foi um prazer te receber, foi um prazer a gente sorrir, refletir sobre a vida. E estaremos aguardando, porque o próximo A Vinda de Sueli não virá só. Sábio vai vir com Sueli. Gente, o Morzão vai estar aqui conosco, que maravilha. Falando da dieta, ou tem dieta ou não tem dieta. Ai, gente, e ele ainda continua perseguindo nas minhas dietas. Ô, bicho invejoso, gente. Mas foi muito bom. Espero que a gente possa ter mais cafés e mais prosas. E que o Senhor continue abençoando sua vida, minha amiga. Amém. Você é a bênção de Deus. Amém. Somos. Tchau, tchau, meus queridos. E até a próxima. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Amém.